Bom, então agora no programa Prevenir, nós vamos entrevistar o Dr. Mário Bavaresco, que é urologista. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre câncer de próstata e sobre esse mês que é o Novembro Azul, né, que é dedicado a isso. Dr. Mário, então obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Esse mês, né, que os homens devem ficar mais atentos sobre o câncer de próstata. Quem que deve se preocupar mais com esse assunto? A partir de que ano? A partir de quantos anos você acha que o homem deve começar a se preocupar com a próstata? Com câncer de próstata Oi, mais Milton. especificamente. Verdade, verdade. Oi, Milton. É um prazer estar aqui, contribuindo aí para esse programa que é tão importante e trazer um pouquinho de informação, né? Eu acho que esse é o nosso principal objetivo, é divulgar a informação. Eu sempre oriento todos aqueles que escutam ou que a informação chegue até ele, não fique com a informação, passe adiante, né? Então, tem familiares, tem amigos, tem, enfim, pessoas do seu convívio. É super importante que a gente tenha essa divulgação da informação, que é a melhor maneira da gente prevenir aí algumas complicações que podem ocorrer. Com relação ao câncer de próstata, o novembro é um mês que a gente, já desde o início aí dos anos 2000, a gente faz esse programa de prevenção, a Sociedade Brasileira de Urologia chama atenção para isso, porque o que mais faz diferença no câncer de próstata é um diagnóstico precoce. Se a gente fizer um diagnóstico precoce, a gente vai ter uma possibilidade de tratamento e até mesmo de cura em mais de 90% dos pacientes. Então, faz todo sentido a gente começar essa prevenção, e a prevenção começa através da informação. O doutor, Com relação... doutor, a pessoa ela vai ter algum sintoma ou ela precisa ir procurar o médico? Como é que é isso? A grande maioria dos pacientes que descobrem câncer de próstata, eles são assintomáticos, né? E por isso a importância da prevenção. Então, tem muita gente que fala, olha, eu não sinto nada, eu não tenho nenhuma queixa, então certamente eu não preciso, eu só vou ao médico, né? O homem tem esse mau hábito. De uma maneira geral, a mulher, assim que sai ali do pediatra, ainda na infância, e depois começa a menstruar, começa a sua vida sexual, ela já tem um ginecologista que faz essa orientação, que faz esse acompanhamento para ela. O homem, ele vai muito da demanda. Então, se ele está sem sintomas, ele normalmente não se preocupa em procurar o médico. E é justamente essa mentalidade que a gente tem que mudar. Você havia me perguntado no começo em que momento, né, começar a se preocupar. Seria interessante que, pelo menos ali por volta dos 40 anos, você fizesse uma consulta com o urologista, que ele vai poder te explicar, identificar algum fator de risco que você tenha, identificar se você tem uma história genética positiva, identificar se você tem algum fator de risco, como uma má alimentação, uma não prática de exercícios, enfim. Isso tudo vai ajudar ele a formar um raciocínio e definir o momento de começar a prevenção. De uma maneira geral, os exames de rotina para câncer de próstata são iniciados após os 50 anos, né? E os exames de rotina normalmente incluem o PSA, que é um exame de sangue, é um exame que tem uma coleta bastante simples, e o exame de toque, o toque retal. É um exame que durante muito tempo ele foi, ainda é um pouco, mas muito tempo ele foi estigmatizado, foi tratado como preconceito, brincadeira, enfim. Na realidade é um exame físico, é um exame como outro qualquer, é um exame rápido, demora aí em torno de 5 a 10 segundos. Na grande maioria das vezes ele incomoda, mas é um exame que é indolor, tá? Então, assim, você vai fazer o toque, vai poder voltar às suas atividades, né? Não tem nenhum preparo especial para fazer esse exame. É um exame rápido, simples, como eu falei, e que ele dá uma informação gigantesca para a gente poder diagnosticar de uma forma precoce o câncer de O próstata. doutor, o PSA ele é sensível ou pode ter alguma interferência, né? Se eu fizer só o exame do PSA, por exemplo. O PSA, ele é um exame que mudou a história do câncer de próstata, né? Ele surgiu ali por volta da década de 90 e até então a gente não tinha nada que fizesse suspeitar do câncer de próstata, a não ser o exame físico, o exame do toque.
Com o advento do aparecimento do exame de PSA, a gente passou a chamar mais atenção quando o PSA está alterado. Mas duas situações podem ocorrer. O PSA é um exame específico da próstata, ele não é específico do câncer. Então, existem outras situações, como, por exemplo, prostatite, que é uma infecção na próstata, existem outras situações, como, por exemplo, uma relação sexual, andar sobre bicicleta, moto, isso tudo pode elevar transitoriamente o PSA. Então, se você fizer o PSA e ele tiver alterado, não necessariamente quer dizer que você tem um câncer de próstata. Por outro lado, também pode acontecer de você ter um PSA normal e já ter um câncer em desenvolvimento. Então, o PSA ele nos auxilia muito, mas ele não é um exame definitivo, nem para o lado bom, que é você não ter um câncer de próstata e ter um PSA mais alterado, nem para o lado ruim, que é você ter um PSA normal e já ter um câncer de próstata. Então, é importante associar o toque ao PSA. Se eu tive caso na família de homens com câncer de próstata, com que idade eu devo procurar um urologista? Normalmente, quando você tem os cânceres de uma maneira geral, grande parte deles estão ligados à questão genética. E o de próstata, essa questão é muito, muito importante. Tá? Então, assim, a sua chance de ter um tumor de próstata, caso você tenha algum familiar direto, pai, irmãos, que tenham câncer de próstata, a sua chance é o dobro do que daqueles que não têm. Então, assim, a gente inicia essa rotina, né, esses exames, um pouco mais cedo, por volta de 45 anos. Ou existe também uma outra situação, que a gente tem uma regra de começar 10 anos antes do que o seu familiar teve. Então, por exemplo, se o seu familiar teve um tumor de próstata diagnosticado aos 50 anos, o ideal é que você comece 10 anos antes, ou seja, aos 40 anos. Se ele teve um câncer de próstata aos 70, vale a regra dos 45. Então, normalmente, a gente começa aos 45. E por isso, justamente por conta dessas nuances, de saber quando começar, de saber quando fazer o exame, a periodicidade normalmente é feita uma vez por ano. Mas, às vezes, a gente encurta esse período justamente para naqueles casos de mais alto risco. Né? Então, a gente faz essa orientação de procurar o urologista, que ele vai poder individualizar e conversar contigo qual deve ser o seu segmento, né, de uma maneira particular. Então, só revisando aqui, você falou que só o PSA não adianta, né? Porque pode ser que o PSA seja normal. Em geral, não tem sintoma o câncer, a não ser que esteja muito avançado. Então, por isso que se deve procurar o urologista mesmo sem ter sintomas. E uma vez que eu comece aí, é uma vez por ano que se deve ir a periodicidade, é isso? Normalmente sim, se você não tiver nenhuma alteração que te faça seguir de uma maneira mais, uma frequência maior, normalmente uma vez por ano é suficiente para a gente entrar nessa rotina aí. Ô, doutor, hoje em dia não se faz mais rastreamento, não é mais indicado de câncer de próstata ou é? O rastreamento é nesse sentido, né? A gente faz justamente esses exames, mesmo o indivíduo não tendo histórico familiar, mesmo ele não tendo sintoma, mesmo ele tendo o PSA normal, a gente faz o rastreamento através do toque e do PSA. Né? Então, assim, é indicado fazer sim. Alguns anos atrás havia uma orientação de que não seria indicado fazer o rastreamento, fazer essa busca ativa pelo tumor, mas logo isso já foi revisado e hoje a orientação é que se faça, sim, um rastreio para fazer um diagnóstico precoce. A partir de 50 anos, né? Você falou? De uma maneira geral, a partir de 50, e em casos específicos isso pode começar mais cedo. Bom, eu acho que a gente tocou nos pontos principais aqui, não? Você acha que faltou alguma coisa para a gente falar? Eu acho que não, acho que de uma maneira geral, né, esse alerta para fazer essa rotina, e muitas vezes a gente acaba esquecendo e vai, não, eu tive o ano passado. Quando você passa, às vezes você passa 2, 3 anos e, não, passou o tempo, eu acabei não vendo. Eu sempre oriento meus pacientes de marcar um mês para isso. Ou o mês de aniversário, ou o mês de novembro, que tem aí toda essa campanha de Novembro Azul,
ou, por exemplo, todo início de ano, ou no seu mês de férias, enfim, marque alguma data específica para você lembrar, porque senão realmente passa e a gente acaba não tendo essa periodicidade, né? Bom, doutor, eu acho que é isso. Então, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aí, pelas palavras que você nos orientou. É, eu acho que o objetivo é esse, a gente levar informação, se a gente conseguir um caso, né, que diagnosticou antes, a gente já está fazendo o nosso papel aqui. Então, muito obrigado. Olha, eu que agradeço, parabenizo aí vocês pelo trabalho. Acho que esse a informação é a grande arma que a gente tem na luta aí das doenças. Acredito plenamente, como eu falei no começo, que assim, para cada um que escuta isso aqui que a gente está falando, essa informação vai ser amplificada e divulgada para os outros, e isso vai formando uma rede e a gente vai aumentando aí a nossa detecção.